Vamos falar de Vasco. Rafael Paiva explica o porquê o Dimitri Payet iniciou o jogo no banco de reservas. Também falou sobre a virada do time e a criatividade que ele tem usado com as perdas do Vasco bem tendo para o departamento médico. Tudo isso desperta, vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E o vascaíno vai acordar feliz, sorrindo de orelha a orelha, como canta as meninas no Ana Vitória, porque o Vasco venceu o Vitória da Bahia por 1-0 e continua essa saga, nessa paquera para a zona da Libertadores. Eu acho difícil o Vasco não se classificar para uma competição internacional para o ano que vem, seja a Libertadores ou seja a Copa Sul-Americana. Tudo leva a crer que a gente vai, enfim, disputar uma competição internacional. Bom, vamos para o primeiro tempo da entrevista coletiva de ontem, lá no Barradão. O técnico Rafael Paiva foi questionado pelo Eduardo Cavelas. Um abraço, o Eduardo Cavelas, do canal Mário Coelho, sobre essa virada do time no Campeonato Brasileiro. Veja. Chave, o Vasco melhorar tanto assim? Obrigado. Boa noite. Acho que sim, eu acho que a equipe tem amadurecido em todos os sentidos, né? Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tem evoluído pelo que a gente sofreu ali, pelos gols que a gente sofreu em alguns jogos que a gente não gostaria. Então, tudo isso vai fazendo você evoluir, né? Então, a evolução são em todos os aspectos, assim. Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tinha que evoluir. Lógico que a gente quer buscar sempre o próximo gol, para você tentar estar cada vez mais próximo da vitória, largar o placar, mas saber sofrer no final sem tomar gol tem sido fundamental. A gente vê em vários jogos a quantidade de gols que saem no final do jogo. Eu acho que a gente está mais maduro nesse aspecto também. Não pode ser o principal, mas faz parte do jogo, e eu acho que a gente de verdade tem amadurecido e controlado melhor esse final de jogo aí. Paiva, Dudu Machado, da Metrópole FM. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte: primeiro, parabéns pela vitória. Ao assumir a equipe, você falou a seguinte frase: eu sou técnico de base, então eu sei fazer coisa boa com o que eu tenho. Também falou sobre a criatividade, né? Apostas nos meninos da base, ele foi treinador da base. E, né, diante dessas lesões, perdeu o Jair, perdeu o Paulinho ainda no Campeonato Carioca, perdeu agora o Adson, que praticamente não joga mais esse ano. E ele falou sobre essa criatividade, né, diante dos jogadores lesionados. Veja. Para conseguir realmente fazer isso com o que tem em mãos? Boa noite. A gente vai tentar até o último momento, até onde a gente puder ir. Realmente é isso que a gente vai fazer, de evoluir o que a gente tem. Eu sempre falo que a parte das contratações não é comigo, com Marcelo, Pedrinho, Felipe. O que eu tenho é que potencializar o que eu tenho na mão, né? E sempre falei que é um grupo extremamente bom para trabalhar, é um grupo extremamente profissional, é um grupo que a gente tem um casamento bom com os jovens atletas, com os atletas da base, e a gente vai tentar buscar o máximo. É um grupo que vai lutar a todo instante, a gente nunca vai dar desculpa do resultado, do jogo, porque a gente... Também falou sobre por que o Dimitri Payet iniciou o jogo no banco de reservas e entrou no intervalo do jogo. Para o treinador vascaíno, é um jeito de preservar o francês. Veja. Deixa tudo à flor da pele ali, mas o mais importante é a vitória. Paiva, boa noite. Antônio Jacques, do BTV Esportes. Só queria falar sobre o Payet. Ele entra no jogo hoje, o Vasco dá um ânimo maior ali, dá uma aumentada no ritmo. E deve ser falar da importância desse jogador para o elenco do Vasco. O Payet é extremamente importante para a gente, né? E ele vinha de uma sequência que ele iniciou os jogos e foi até quase o final
de vários jogos seguidos e a gente não pode correr nenhum risco de perder o Payet, porque ele realmente é um jogador que faz muita diferença técnica. Então hoje a gente tomou a decisão de poupá-lo ali no início do jogo, mas a gente sabe que quando ele entra, tecnicamente o nosso nível melhora. E uma pena aquele gol ali não ter entrado, né? Demonstra a qualidade que ele tem, a facilidade. É isso, galera! Até a hora do almoço, com o segundo tempo da entrevista coletiva de ontem, lá em São Januário, que o Vasco bateu o Vitória da Bahia. Aliás, o Vasco venceu o Vitória da Bahia tanto no turno em São Januário quanto no retorno. Até mais. E para fechar o nosso Desperta Vascaíno, o Vasco fechou neste domingo a contratação do meia Massimo Domingues. Ele é suíço, tem 27 anos e estava jogando no Gil Vicente de Portugal. Ele não, pelo menos ele não é da seleção suíça, não é lembrado por técnico da seleção da Suíça, mas devido à lesão do Adson, se tornou uma prioridade um jogador para a meia esquerda e ele foi para a ponta esquerda, ele foi contratado. E o Vasco acertou uma contratação, né, terá comprar os direitos do jogador por 2 milhões de euros, equivalente a 12 milhões e meio de reais, e vai assinar um contrato por 2 anos, com renováveis por um ano, mais 6 meses. E como você vai fechar a data da FIFA nessa segunda-feira, o Vasco já acertou digital, por meio da internet mesmo, digitalmente, o contrato do jogador, para ter tempo dele ser regularizado na CBF. E ele é aguardado na quarta-feira aqui no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e ser apresentado de forma oficial como novo reforço do Vasco. Bom, diferente do Dimitri Payet, que não sabia nada de português, né? Não sabia. Agora que ele está aprendendo português, o caso do Massimo, não, ele já atua no Gil de Vicente de Portugal. Inclusive, o último jogo dele, ele entrou no segundo tempo, no empate 0-0, com o Braga. E então ele não terá um problema com a língua portuguesa, assim, mas terá um problema de adaptação, que é normal, mas não terá a dificuldade que o Payet teve. Mas do futebol em si que nos interessa, eu confesso que eu não conheço esse jogador. Todo mundo dá um juízo de valor, se ele é bom, se ele não é, se é ruim. Vou esperar ver ele em ação para ter maior ideia do que esperar dele. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo. Tanto vídeo que a gente às vezes confunde. Até o nosso boa noite, né? A hora do almoço e o nosso boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.